Olá pessoal, tudo bem? Galera do segundo ano, né? Espero que todos estejam bem, né? Estejam cuidando direitinho da saúde, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de filosofia. Galera, nessa aula nós vamos prosseguir, né? Vamos dar continuidade aí na reflexão filosófica que nós começamos na aula anterior a respeito do capítulo 10, que era Crítica à Metafísica, né? Na verdade, esse assunto sobre metafísica nós vamos avançar um pouco nele, e você vai ver que no próximo capítulo também ele vai aparecer como possibilidade de discussão filosófica aí, tá? Então nós vamos prosseguir essa segunda parte da nossa aula, que nós vamos dar continuação à reflexão a respeito dessa crítica à metafísica, especialmente crítica à possibilidade de um conhecimento metafísico, né? E nós vimos na aula anterior que o primeiro pensador que nós discutimos aqui na nossa aula, que vai tecer críticas à metafísica, foi o filósofo David Hume. Okay? Nós vimos que ele é um autêntico empirista, né? E eu pedi que você guardasse no coração a informação de que empirista ou empirismo, né, é uma forma de pensamento, uma corrente filosófica que defende a ideia de que o nosso conhecimento vem por meio da experiência que a gente realiza no mundo por intermédio dos órgãos do sentido. Então, a gente percebe o mundo por meio dos sentidos e a gente adquire conhecimento a partir daí. Né? E David Hume, nós dissemos assim, que algumas características do pensamento filosófico dele diz que todo conhecimento que a gente tem na mente, né, todo o conteúdo da nossa ideia aí, só é possível com base na experiência que a gente realiza. Né? Então ele vai falar das impressões, tá? E as ideias. Impressões são, na verdade, as formas mais claras que eu tenho de perceber o mundo. Então, por meio dos sentidos, eu percebo o mundo e causa em mim as impressões. Só que eu só posso ter ideia das coisas se eu tiver realizado as impressões das mesmas. Aí vai classificar as impressões que nós estudamos na aula anterior, tá? Estou só recordando algumas coisas aqui. Ele vai classificar as impressões como impressões de sensação e de reflexão. Impressões de sensação são aquelas que eu percebo imediatamente, né? Por exemplo, por meio dos sentidos. Eu toco um objeto, né? Sinto a temperatura de alguma coisa, isso é impressão de sensação. Que você realiza com algo exterior ao ser. As impressões de reflexão, ou seja, aquilo que provoca reflexão no indivíduo, ela é interna a ele. Tranquilo? Aí outra característica, as ideias. As ideias, segundo David Hume, a gente adquire graças às impressões. Tá? E a gente vai construindo o nosso conhecimento partindo das ideias simples para as ideias mais complexas. Né? O que seriam as ideias simples? E nós dissemos na aula passada. Ideia simples seria como, vamos dar um exemplo, eu peço para você, traz aí à sua mente agora a ideia da cor amarela. É possível? É possível. Né? Você não vai ter acréscimo nenhum da sua mente em relação à cor amarela. Tá? Eu peço para você, sei lá, representar a cor dourada. Você vai representar essa cor e a sua mente não vai fazer nenhum outro esforço além disso. Mas já se eu peço para você representar, assim, sei lá, uma montanha de ouro, né? Provavelmente não, certeza, a sua mente vai fazer a junção de duas ideias simples, a ideia de ouro e a ideia de montanha. Por quê? A montanha de ouro você nunca fez uma experiência, nunca teve a impressão de uma montanha de ouro. Então você não tem como ter uma ideia com base na sua experiência apenas. O que a sua ideia que sua mente tem que fazer? Juntar duas ideias simples e formar uma ideia mais complexa. Tranquilos? Aí nós vimos também que outro aspecto da filosofia de David Hume que ele se revela, ele desenvolve um certo ceticismo teórico. Tá? Por quê? Porque, segundo ele, a ciência também, usando especialmente o método indutivo para chegar a um conhecimento, ela também se baseia em hábitos. Né? E aí a crítica dele é porque é assim, não é porque uma coisa, né, um fato, vem se repetindo há algum tempo do mesmo modo, que será sempre assim. Tá? Quando a ciência conclui algo, segundo David Hume, ela está sendo precipitada, porque às vezes não tem
uma base lógica, racional, para poder chegar a uma conclusão desse tipo. Tá? Agora, nós vamos avançar no nosso estudo aí de filosofia crítica à metafísica, especialmente a crítica à possibilidade de qualquer tipo de conhecimento metafísico, abordando outros dois pensadores. Né? Falaremos sobre Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche, que são dois pensadores que vocês também já ouviram e nós já estudamos em outros momentos aqui nas nossas aulas. Beleza? Vamos avançar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a imagem para a gente ocupar o espacinho aqui menor aqui. Vamos lá. Isso. Vamos lá, então. Kant, Immanuel Kant. Qual a crítica que Kant começa a tecer sobre a metafísica? Né? Percebe-se que, com o grande desenvolvimento das ciências, da física, da tecnologia e assim por diante, a filosofia se viu acuada, ela se viu numa situação muito limitada. Né? Por quê? Especialmente em relação ao saber metafísico, ao conhecimento metafísico. Né? E diante disso, diante dessa limitação do saber filosófico, especialmente metafísico, surgem dois questionamentos. A metafísica é possível como ciência? Ou seja, o saber metafísico pode ser considerado como um saber válido? Um saber que pode ser aceito? Outra pergunta que pode surgir. Do que exatamente a metafísica se ocupa? Visto que o saber científico precisa da empiria, ou seja, da experiência. Né? Se o saber metafísico não dá para fazer experiência, será que é válido? Do que se ocupa a metafísica? De objetos que fogem à nossa realidade física? Né? Immanuel Kant propôs esses questionamentos especialmente para fazer algumas análises a respeito do conhecimento. Tá? Primeiro, Kant explica que o conhecimento se realiza por meio da junção de experiências com as ideias inatas da mente. Como assim, professor? Vamos lá. Aqui é necessário recordar algumas coisas. Na filosofia moderna, até Kant, né, anterior ao pensamento de Kant, duas formas de conhecer a realidade se tornaram opostas. E vocês já estudaram isso em anos anteriores. Né? Quais seriam essas ideias? Bom, de um lado, os racionalistas, que defendiam a ideia que a razão é a fonte verdadeira do conhecimento, e um dos principais pilares do racionalismo moderno foi René Descartes, que vocês já estudaram também. Por outro lado, outros pensadores se opuseram a esse racionalismo, que são chamados os empiristas, né? Que defendiam a ideia que a experiência, a percepção especialmente por meio dos sentidos, é que vai trazer alguma possibilidade de conhecimento. Dentre esses pensadores temos John Locke, Thomas Hobbes, David Hume, que nós já citamos aqui, entre outros. Então, até Kant, nós tivemos essas duas maneiras de procurar conhecer a realidade. De um lado, o racionalismo, do outro lado, o empirismo. O que Kant vem contribuir com a sua filosofia? Kant vem propor uma nova forma de perceber essa realidade. Tá? Kant vai propor submeter o racionalismo e o empirismo a uma certa crítica. Né? Então vem o criticismo kantiano aí. Por isso que ele diz assim, que o verdadeiro conhecimento, ou seja, o conhecimento, é possível a partir da junção dessas duas coisas. Tanto da experiência quanto da razão. O conhecimento e das ideias inatas. E o que seria o conhecer no pensamento kantiano? O conhecimento, no pensamento de Kant, é a organização que a mente faz dos dados enviados pela experiência. Ou seja, para Kant, a experiência por si só, ela é vazia. Ao mesmo tempo que somente a razão como forma de conhecimento também não tem sentido algum. Então é necessário fazer com que a mente organize esses dados que a gente capta da experiência do mundo, especialmente por meio do sentido. E diante dessa possibilidade de submeter, né, ao criticismo e chegar à conclusão de que o conhecimento seria a mente atuando como organizadora daqueles conteúdos vindos da experiência, é que Kant faz a distinção dos juízos.
Tá? O que é um juízo? Um juízo é uma afirmação ou uma negação sobre algo. Por exemplo, eu digo, essa garrafa é azul. Eu estou fazendo uma afirmação sobre algo. Tá? Está chovendo. Estou fazendo uma afirmação sobre algo. Tá? Então, a todo momento, a gente faz esse tipo de juízo. Aí ele classifica os juízos, né, seja uma afirmação ou uma negação sobre algo, dizendo que eles podem ser o juízo analítico. Tá? Quero muita atenção aqui agora. Tá? O juízo pode ser analítico, que é aquele em que o predicado está contido no sujeito. Ah, professor, língua portuguesa, não, eu não tenho nem competência para ficar discutindo língua portuguesa com vocês, mas vamos lá então. Como assim? Eu coloquei aqui o exemplo que tem no livro de vocês aí, tá? Nós bem sabemos que o predicado é aquilo que é dado como característica de um sujeito, beleza? Vamos lá então. Se eu digo assim, o triângulo tem 3 lados. Quando eu observo, tá? Apenas a palavra, o sujeito aí no caso, né? Triângulo, nesse próprio sujeito, já contém a propriedade, a característica de 3 lados. Eu digo triângulo, a própria palavra, o sujeito em si, da afirmação anterior, ele já vem carregado de outras informações, inclusive de que tem 3 lados. Tranquilos? Então, o juízo analítico no pensamento kantiano é aquele tipo de juízo que tem uma característica de universalidade e também de necessidade. Ele é universal e necessário. Tá? Por que universal? Porque serve para qualquer lugar. E necessário, porque tem característica que não pode faltar. Tranquilos? Então, o juízo, só que tem um porém. Para Kant, esse juízo, mesmo ele sendo universal e necessário, ele não traz conhecimento nenhum, não contribui com nenhum outro tipo de conhecimento. Tá? Ele não acrescenta nenhum outro tipo de conhecimento. Ele é muito limitado. Então, o juízo analítico é aquele juízo em que o sujeito já vem carregado do seu próprio predicado e não vai trazer contribuição alguma com novas informações. Então, quando eu digo, o triângulo tem 3 lados. Dentro ou no próprio sujeito triângulo já tem essa propriedade, essa característica fundamental de ter 3 lados. Então, quando eu digo o triângulo tem 3 lados, eu não estou contribuindo, não estou acrescentando conhecimento algum. Porque na própria palavra triângulo, que é o sujeito no caso, já tem essa propriedade de ter 3 lados. Por outro ângulo também, o outro tipo de juízo atribuído por Kant é o juízo sintético, que é aquele cujo predicado não está contido no sujeito. Vamos analisar isso aí. Tem a informação aqui. O cachorro está doente. Ora, quando eu analiso o sujeito, o cachorro, naturalmente, eu não posso concluir que ele está ou não doente. Ou seja, o sujeito não vem carregado de outras propriedades que eu possa tirar uma conclusão correta. Tá? Então, quando eu digo assim, o cachorro está doente, ao analisar a palavra cachorro, o sujeito, eu não consigo concluir nada além do próprio nome, cachorro, acabou, do próprio sujeito. Agora, segundo Kant, os juízos sintéticos acrescentam conhecimento, mas tem um defeito neles. Qual defeito? Não são necessários, tá? Eles não têm a característica de necessidade e também não têm a característica de universalidade. Por que não tem a característica de universalidade? Porque quando eu falo a palavra cachorro, eu não posso concluir nada. Tá? Diferentemente do outro juízo lá, o analítico. Tranquilos? Então, se por um lado o juízo analítico, segundo Kant, não traz conhecimento, não acrescenta conhecimento, ele tem o aspecto de universal e necessário. Por outro lado, o juízo sintético, que traz conhecimento, porque o predicado não está contido no sujeito, ele não tem o aspecto de necessidade e nem de universalidade. E o que Kant vai fazer diante disso? Então, o verdadeiro conhecimento, segundo Kant, o conhecimento máximo,
seria aquele que acrescenta conhecimento, tá? Que possa acrescentar como juízo sintético, mas que também seja universal e necessário. O que Kant denominou como isso, então, seria, como que ele denominou esse juízo? Seria o juízo sintético a priori. O que eu digo a priori? Para ficar fácil para a gente entender. A palavrinha a priori é o mesmo que dizer assim, que vem antes, tá? Antes da experiência. Depois da experiência é chamado por Kant a posteriori. Então, para que um conhecimento seja o máximo, né, seja alcançado, é necessário que o juízo seja sintético a priori. Tranquilos? Vamos avançar então. Kant ressalta que, por um lado, esses juízos são independentes da experiência, mas, por outro lado, estão relacionados com ela. Ou seja, o juízo sintético, a priori, ele estaria, assim, de forma independente, mas ele precisaria da experiência para organizar esse conhecimento. O juízo sintético, então, é aquele que une os dados da experiência com as condições inatas de compreensão da experiência que a mente que estão presentes aí na mente humana. Kant mostra, então, que não há possibilidade de juízos sintéticos a priori em metafísica. Por quê, professor? Porque uma vez que não é possível a experiência metafísica, né, uma vez que não é possível fazer a experiência prática na metafísica, o conhecimento da metafísica, então, seria invalidado. Ou seja, o saber metafísico, segundo Kant, pelo fato de que ele não pode ser comparado ou entendido empiricamente, né, e a mente fazer a organização desses dados da empiria, ele não tem validade alguma e, portanto, o saber metafísico não tem sentido. Beleza? Vamos para outro pensador para a gente finalizar a aula de hoje. Nietzsche. Qual a crítica que Nietzsche vai elaborar a respeito da metafísica? Qual é essa crítica? A metafísica, ele vai entender a metafísica como uma ficção de mundo. Né? Como assim uma ficção? Para Nietzsche, ao tecer as suas críticas ao pensamento filosófico metafísico, ele vai associar a metafísica como se ela fosse sinônimo do platonismo. Tá? E você já estudou, e aqui a gente vai recordar rapidamente, a ideia dualista do pensamento platônico. Tá? Quando você estudou o conteúdo sobre Platão, você viu com certeza que para Platão existem quantas realidades? Isso mesmo, duas realidades. Né? O mundo inteligível, mundo das ideias, ideal, perfeito, especialmente metafísico, que deve ser valorizado segundo Platão, né, porque ele é perfeito. E, por outro lado, o mundo sensível, esse mundo aqui que a gente percebe por meio dos sentidos, que, segundo Platão, não tem validade alguma. Né? Por quê? Porque ele é ilusório, porque ele nos engana. E o mundo que deve ser buscado e entendido é o mundo perfeito, que é o mundo das ideias, né? Que para Nietzsche, né, esse dualismo platônico aí, que opõe um mundo, né, ideal, verdadeiro, perfeito, com um mundo sensível e imperfeito, né, ele vai dizer que isso aí é uma crença ilusória. Por quê? Porque para ele, essa ilusão toda, né, essa seria uma ilusão poderosa, uma vez que que é criada por motivos existenciais e psicológicos. Seria uma mentira inventada para exorcizar o fato de que o mundo que a gente vive, que a gente está aqui, ele é caótico, né? E a gente só pode perceber esse mundo por meio dos sentidos. Ele é luta, ele é, na verdade, até instinto, segundo Nietzsche. Então, as ideias platônicas no pensamento do Nietzsche seria algo assim, ilusório, fantasioso, uma criação. Alguém inventou a ideia de um mundo ideal, um mundo perfeito, onde existe a verdade absoluta, para desprezar um mundo sensível que a gente vive aqui. Né? Aí, continuando, por necessidades psicológicas, o ser humano inventa esse mundo metafísico, que é perfeito, como uma espécie de auto-engano. Ou seja, o ser humano se engana na tentativa de não ter coragem de enfrentar esse mundo nosso aqui sensível, que é luta, que é guerra, que é destruição, que etc.
não ter coragem, então inventa um mundo perfeito, metafísico, ideal. Então, quanto mais o ser humano se ilude com esse mundo perfeito, segundo Nietzsche, mais ele desvaloriza o mundo aqui, agora. Né? Assim, a ilusão metafísica, na verdade, nega a vida real. E Nietzsche vai chamar essa atitude de negar essa realidade que a gente vive de niilismo. O que é isso, professor? Aquela negação do que é a realidade. Né? E para Nietzsche, o pensador, né, deve ser aquele que tem que tentar superar o niilismo. E superar o niilismo é aceitar que a vida é cheia de imperfeições e deixar essa ideia de mundo perfeito, ideal, carregado de uma verdade absoluta, que é eterno, que é imutável. Então Nietzsche fala que defende a ideia que a metafísica por si só ela é falha, porque ela nega, na verdade, esse mundo que a gente vive, que é percebido por meio dos sentidos. Beleza? Meus queridos, aqui a gente encerra aí o nosso conteúdo do capítulo 10 e você fica com a missão de fazer os exercícios que estão lá na página 62. Beleza? Valeu, galera. Bons estudos. Até mais. Tchau. Até a próxima. A gente se encontra por aqui. Forte abraço. Com Deus. Tchau.